Matheus Araújo, que é profissional na educação física, e vem aí, ele que representa a Unimed Vale do Caí, vem aí a segunda corrida Unimed Vale do Caí. Mas antes, Matheus, muito obrigado, boa noite a você, por você ter atendido nosso convite, e como nós estamos na internet, nós somos sabedores que muitos atletas poderão participar, e nós seremos abrindo aí, inclusive, as informações do Matheus, como se inscreve para esta corrida, a segunda corrida Unimed Vale do Caí, 40 anos da Unimed, e vale pelo circuito Unimed Vale do Caí, agora no próximo dia 19. Matheus, como profissional de educação física, nós vamos lhe roubar algumas perguntas. Por exemplo, quem pode participar, quem deve participar, como é que ele estava, como pode estar preparado nessa distância que nós vamos ter nessa segunda edição? Então, boa noite. Agradeço também o convite, a lembrança, né? E parabenizar vocês também pelo trabalho, até de caráter social que vocês fazem, né? Porque vocês têm afinidade com o que a gente promove, o que a gente faz, que é esporte também é promoção de saúde, né? Então, esse evento, não só especificamente do evento, a gente vai estar falando depois, mas quem pode participar, né? Quem está apto a poder colocar uma roupa adequada, um tênis e ter disposição para caminhar. Porque apesar que o enfoque principal, claro, é corrida, quem chega primeiro ganha, é assim que funciona, né? Mas também pode se fazer caminhando, né? Caminhando mesmo, a um ritmo confortável, porque a pessoa tem um trajeto específico de 6 km para cumprir em 1h20, que é tranquilamente possível de fazer isso caminhando. Esse trajeto consegue se fazer em 1h20 sem problema nenhum. Sim, eu até comecei, menos. Inclusive, nesse final de semana agora, eu retomei uma caminhada, por exemplo, de 45 minutos, né? Centro daquela região da Júlio de Castilho, ali próximo ao campo do estádio Júlio Renner, até o portão de acesso da TANAC, pela beira do rio e retornando 45 a 50 minutos. Então, 1h20, praticamente é isso aí mesmo. Normalmente é difícil de dizer uma distância em relação a uma caminhada, porque varia muito do tamanho da pessoa, enfim. Mas normalmente de 5 a 6 km por hora é a velocidade de uma caminhada. Um atleta numa corrida, também, os parâmetros são muito variados, assim, mas é normalmente acima de 10, 11 km por hora. Então, se eu consigo fazer caminhando 6 km por hora, 6 km dá em 1h ou até menos, né? Uhum. Bem, é exigido para uma participação de um evento desses, por exemplo, exames médicos, enfim, idade que se pode participar de uma corrida desse naipe. Nós vamos falar praticamente em rústica, corrida nesse naipe como é o que vai a corrida 19? Sim, a questão da idade, né? Naturalmente a gente pede que de 16 a 18 anos de idade, sendo menor de idade, que tenha a inscrição feita pelos pais, até por uma questão de ser responsável. Mas limite máximo é 150 anos de idade, ou seja, não tem. Obviamente que não vai ser a primeira vez na vida, o cara não tem o hábito de fazer caminhada ou fazer corrida, não vai ser começando no evento que tu vai conseguir completar de forma adequada e forma confortável a prova. E tanto que não é à toa que a Unimed resolveu investir nisso para comemorar os seus 40 anos e para investir, enfim, nas atividades do aniversário. Por quê? A gente entende que o cara que for se preparar para a corrida é uma desculpa para ter hábitos mais saudáveis. Por quê? Tu vai ter que controlar a tua alimentação, tu vai ter que manter uma prática regular de treino. Eu sei que daqui a 1 mês eu vou ter o evento, por exemplo, eu vou ter que no mínimo 1 ou 2 vezes por semana fazer um treino específico para aquele fim. Eu vou ter que fazer um alongamento para não me doer a coluna, o tornozelo, enfim. Eu vou ter que procurar um calçado adequado, eu vou ter que me hidratar melhor, eu vou ter que tomar mais água. Isso é cuidado com a saúde, tem tudo a ver com o que a gente promove, né? Então, o fato de estar participando do evento é também premiar a performance, a gente vai premiar os atletas mais colocados, mas é uma ação de promoção de saúde. Esse é digamos assim, um desafio, legado da coisa, né? Promover
saúde e qualidade de vida. A atividade física é isso. Porque tem aqueles ponteiros, a gente sabe muito bem, que vêm com aquele intuito de colocar no currículo: Sim, eu com certeza. venci a segunda corrida, a segunda rústica, a segunda corrida em homenagem aos 40 anos da Unimed, Vale do Caí. Sim, e o ano conta passado... no circuito, tudo bem, né? O ano passado... Nós tivemos um rapaz de Caxias do Sul, foi o primeiro rapaz de colocado, Caxias né? do Sul, que foi o primeiro colocado, e ele tinha... alguns meses atrás, antes de participar da prova, eu acho que ele foi 4º lugar na Maratona de Porto Alegre. É um atleta de elite, né? Ponta, como de podemos dizer. ponta, né? No dia ele fez a prova em 17 minutos e 30, um tempo excelente, né? Considerando que estava muito quente, enfim. A gente já tem inscrições os nomes que eu conheço, assim, alguns atletas de destaque vão vir participar de novo, tanto no masculino quanto no feminino. Mas assim como esse atleta é importante, se vier o Marilson, que disputou a Maratona Olímpica hoje de manhã, colocado, né? que ficou em Ontem quinto pela manhã, colocado, e se ele vier vai ser bom, mas aquele conhecido que caminha todo dia na beira do rio, caminha na Via 2, Martins lá também é ótimo, importante que vá. sensacional. Com certeza. E a gente pensa na estrutura da prova para ambos, entendeu? Ambos vão ganhar uma medalha de participação, ambos vai ter hidratação, ambos vai ter um lanche no fim da prova. E é importante que os dois pratiquem regularmente, entendeu? Não vai ser uma vez na vida indo no evento que tu vai poder ter uma performance melhor. Tu vai ter que praticar, né? A expectativa de número de inscritos. Inclusive, a Unimed Vale do Caí abriu uma exceção. As inscrições eram até hoje, segunda-feira, abriu uma exceção até quarta-feira, dia 15. Sim, até a última prévia que eu vi foi hoje pela manhã. Nós estávamos em torno de 280 inscritos já. Quantos correram no ano passado? 248. Então já ultrapassou. A nossa meta é fazer igual ou maior do que foi o ano passado. Já ultrapassou, é claro, que tem que ter a presença deles. Sim, sim. E a gente está trabalhando para isso, né? Para investir. Aí como a gente nós notamos assim, né? Como a gente costuma dizer, brasileiro deixa tudo para a última hora. Então a gente fizemos até um atrativo, assim, um chamariz. Os 100 primeiros que se inscreveram ganharam uma camiseta. Foi uma estratégia para forçar as pessoas a participar. Mas agora, nos últimos 4, 5 dias, a gente teve quase mais inscrições que todo mês de julho. Mesmo com toda a massificação, tivemos anúncios, inclusive no Jornal Progresso, enfim. Aí nós optamos por espichar um pouquinho mais, 2 dias, para poder dar chance para mais pessoas participar. E foi bem legal, esse final de semana a gente tem atletas, para ter uma ideia, assim, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sobradinho, Erechim, Santa Maria, Passo Fundo, tem pessoas inscritas. É uma coisa legal, porque além de toda essa questão de esporte, também tem a questão do turismo, né? Sim. Tem pessoas de fora, tem gente que não conhece a cidade, vai vir aqui, vai participar da prova. E ficam durante o dia aqui. Fica durante o dia. Acabam voltando para casa um pouquinho mais tarde, tem essa vão questão conhecer a cidade, enfim, né? Nós até teve uma pequena alteração do trajeto da prova em relação ao ano passado, que esse ano agora... É uma inversão? Não, é porque o ano passado nós tínhamos a questão que estava em reforma, que é o pontilhão da beira do rio, exato, e a gente não pôde passar por lá, porque era a ideia inicial. Mas agora esse ano nós recebemos autorização da prefeitura. Que era a ponte do Arroio São Miguel. Isso, então esse ano o trajeto passa por ali, porque é um lugar turístico da cidade, né? De repente aqui para nós é corriqueiro passar toda vez na beira do rio, passar na frente da Câmara dos Vereadores, passar na frente do Morro São João, mas para quem nunca veio na cidade, é sim uma atrativa a mais correr, passar por esse local histórico da cidade também. A largada é na rua Dr. Gilberto Selig, ao lado do... Isso, fica entre a Poker e a Unimed. Aquela ali a largada segue qual o trajeto? Ela segue em direção a TV com a Álvaro de Moraes ou ao contrário? Isso. Sobe, no caso, a Júlio Renner, a via 2, né? À direita, saindo da Gilberto Selig, pegando na mão da via. E depois a gente dobra à esquerda ali na TV. Primeiro vem em direção ao Rio Caí. Isso, em direção ao Rio Caí. Daí passamos ali, entra na TV, passa o Grêmio Gaúcho, passa a Escola Polivalente, passa a empresa Tanac, segue na beira do rio. Na frente da igreja Tanac vai ter um posto de hidratação, posto de água para os atletas, porque dá mais ou menos uns 2 quilômetros até ali do trajeto. Já estou cansado. Uau! Aí seguimos em direção
Coronel Álvaro de Moraes, que já na beira do Cais das Laranjeiras. À esquerda, na João Pessoa, logo depois da Câmara dos Vereadores. Aí sobe a João Pessoa até a José Luiz. Na sinaleira de José Luiz na com sinaleira, João Pessoa. João Pessoa, isso, em frente ao Banrisul. Dobra à esquerda. Ali na frente do Banrisul vai ser um posto de controle, porque é o ponto mais distante da prova, até para evitar que ninguém atalhe ou pegue outro caminho, então o atleta tem que passar por lá, né, para fazer uma conferência. E depois ele retornando pela José Luiz, mais ou menos na frente da delegacia, vai ser o segundo posto de hidratação, que a gente também vai distribuir a água durante o trajeto para as pessoas, e aí volta pela José Luiz, pela volta do morro. Bruno de Andrade ali. Bruno de Andrade, também passando ao lado do Morro São João, que é um outro local bonito da cidade, e aí na rótula com o Ernesto Pop, quase em frente ao albergue, pega a direita, e aí na segunda rótula com a via 2 volta para o hospital. Daí tem aquela subidinha sacana ali, na rótula dos bombeiros, com o hospital da Unimed Vale do Caí, ali o cara tá babando. Antes, até na José Luiz, na volta do morro, também tem uma subidinha, subida, só que não é tão entre a grande. Entre a autolocadora Anderson Isso. até próximo do Carbo Motos, ali tem um... Sim, e até... de bicicleta eu já canso, cara. Isso é uma coisa importante, assim, os atletas de performance, eles nos ensinam algumas coisas assim. Por exemplo, o cara, normalmente, ontem até nas Olimpíadas a gente pode ver isso, né? O que aconteceu? O Marilson e os dois atletas brasileiros, tanto o Marilson quanto o Franco Caldeira, lideraram a prova nos 10, 15 primeiros quilômetros. Só que eles, de certa forma, uma estratégia pode ser repensada, que eles ganharam os primeiros 15, mas a prova é de 42. Então, tava faltando muita coisa, né? O cara tem que, de certa forma, assim, dosar a energia, né? A dica que a gente dá. Os atletas para começar a prova, fica um pouquinho mais para trás, porque os atletas de performance, os caras vão fazer a prova em 18, 20 minutos. Os réis mortais, os Mateus e os Itaceiro da vida não conseguem fazer isso. Não é defeito, não é problema. Isso é uma característica física, genética, treinamento. Então, naturalmente, procurem um lugar mais para trás, porque esse atleta de ponta o cara vai disparar e a gente não vai acompanhar ele. E outra coisa, eu tenho 6 km para cumprir. O que acontece? Se eu correr pesado 1, eu vou passar mais 5 cansado. Então, eu tento dosar os 3 primeiros para do meio para o fim acelerar um pouquinho mais. Faltam 2, 3 quilômetros, daí eu vou... Aí dosar um pouquinho mais. Vou acelerar. Até para tu não te desgastar rapidamente. E além disso, tem esse agravante que tu falou, né? Porque o final da prova vai ter 2 subidinhas. Exato. Que é exatamente no ponto que tu já tá cansado. Ela tem uma subida, né, nessa região... entre a delegacia de polícia, na José Luiz, com a Dr. Bruno de Andrade, até próximo Carbo Motos, e automaticamente tem uma descida. Sim. Tem um declive. Aí também acaba. Também acaba, porque a brincadeira aquela, para baixo todo santo ajuda. Não, mas você não é verdade. Segurar. Sim, por quê? Quando tu for subir, naturalmente, tu vai ter um desgaste cardiorrespiratório, porque você vai forçar para respirar, para subir, enfim. E até a musculatura de quadríceps, como a gente chama da coxa. Só que na descida, se tu correr demais, tu tem o risco de cair e te machucar. E se tu for frear, tu vai ter que segurar, entre aspas, com o joelho e quadril, que também força pra caramba. São peças sensíveis ao nosso corpo. Com certeza. Então, além disso, né, tu vai frear com o joelho. E o teu centro de gravidade, né? Naturalmente a gente corre assim, mas se tu for correr muito inclinado, tu vai te dar dor nas costas, porque tu vai ter que sustentar mais tempo isso, né? A gente teve... além da questão de formação técnica, eu também sou entusiasta do esporte. A gente teve a vivência eu e minha esposa, que está assistindo, a gente teve a vivência de correr a São Silvestre ano passado, que o Grupo Progresso também colaborou. E é um exemplo bem legal. Porque parceiro aqui, o JP Cardoso. Com certeza, estava lá, nos encontramos lá, tomamos um mate na Paulista. Chuva, que Deus manda. A característica da prova, a famosa avenida que sobe no final. A Brigadeiro? A Avenida Brigadeiro, que sobe no final, tem uma subida. Mas a gente treinou aqui em Montenegro, ali na via 1, na via 2, subindo lomba, descendo lomba, fiz o trabalho de musculação e eu estava preparado e com medo de subir.
Mas o pior não foi a subida, foi a descida. Porque tu já estava cansado e chovendo forte, né? E aí tu desceu uma distância de 3 km para baixo, lá embaixo a lombar e o joelho já estavam arrebentados. E né? A chuva pesa. E a chuva pesa, né? Apesar que o também que é pior? Você como profissional da área, fugindo um pouquinho até, te utilizando um pouco, o que é pior? Você correr com chuva ou correr com sol? Dois aspectos diferenciados? Eu acredito que é pior correr com chuva no frio. Pode ser ruim, mas o pior de tudo eu ainda acho que é o calor excessivo. Por quê? Por exemplo, o nosso corpo tem uma temperatura que é aquela específica, né? Todo mundo sabe a questão da febre. Então, no inverno, se eu colocar mais roupa, eu consigo me esquentar. Eu levanto a minha temperatura para ela ficar naquele parâmetro ideal. Agora, só que com calor, eu não tenho como fazer o contrário. Uhum. Se está muito quente, eu não tenho como baixar a temperatura. Então, tu vai te exigir o quê? Eu vou ter que me hidratar mais, esfriar o corpo pode ser mais difícil. Então, o calor é bem pior. Tanto que, assim, os grandes recordes de corridas, de maratonas, o recorde mundial de maratona, os 2 últimos anos que foi batido o recorde, está em torno de 2 horas e 3, foi em Berlim, que a temperatura girava em torno de 12, 15 graus. Então, claro, a questão da umidade relativa do ar, enfim, mas é pior correr com o calor excessivo do que o frio, né? E as chuvas às vezes até refresca. A São Silvestre foi um exemplo perfeito. E utilizando a sua experiência, porque a raça negra ela tem uma maior facilidade do deslocamento em grandes distâncias do que a raça branca, ou seja, que eu não digo a raça branca, o negro em si, né, ele tem um aspecto superior ao branco em si em correr, tirando-se sim o mameluco, que é o índio, a cor amarela, mas entre negros e brancos, né? Ele tem o jamaicano, o africano. Com certeza. As Olimpíadas evidenciaram isso, né? Não, a própria São Silvestre. Em geral. Aqui, a gente tem. Os estrangeiros aí, da Etiópia, os quenianos. A São Silvestre foi vencida por o Kenenisa Bekele, que inclusive agora. Perdi para ele na São Silvestre e o cara ganhou o 3º lugar nas Olimpíadas, 10 mil metros agora. Mas enfim, tu falou da questão de longa distância, mas de curta também. A gente viu agora nas Olimpíadas o Usain Bolt, né? De 100, 200 metros, o cara foi a primeira vez na história que houve um bicampeão de 100, 200 metros, que é o jamaicano. O que tem assim... E a própria Jamaica colocou 3... competidores num pódio de distâncias mais curtas. E aí agora a gente tem uma característica muito interessante, assim, os atletas, ambos negros, né, mas de Estados Unidos e Jamaica, dominam as provas de força, de velocidade, que são 100 metros, que é uma prova curta e rápida. Com a raça negra. Sim, com negros, né. Principalmente o Usain Bolt, que é o campeão olímpico e mundial e recordista de 100 e 200 metros. E por outro lado, a galera que se chama de fundista, que é o cara que corre uma distância maior por mais tempo, também são negros, só que, em geral, são africanos. Ontem, na Olimpíada, o que ganhou foi um cara de Uganda. Até ele foi meio que zebra, assim, não era muito esperado a vitória dele. Mas foi interessante, que em primeiro lugar ficou um cara de Uganda, segundo e terceiro, quenianos. E quarto ficou um americano, natural da Etiópia, naturalizado. E quinto, o Marilson, que é brasileiro, né? Aí foi o primeiro, o Marilson foi o único não africano presente entre os 10 primeiros. Isso, a questão da raça negra, existem alguns estudos que dizem assim, a constituição física, muscular e óssea, né? Mas especificamente das corridas de longa distância, os quenianos, nos últimos anos, têm dominado, né? Para ter uma ideia, assim, tem estudos a questão da maratona, né? Que é a prova mais nobre, assim. Existem 20 atletas que até hoje conseguiram correr menos de 2 horas e 5 a maratona. 20 atletas, 19 são africanos e um é o Marilson, que é brasileiro. Ele é o único não africano que conseguiu correr abaixo de 2 horas e 5. Entre os vários motivos, um deles também está relacionado
a temperatura e o clima, enfim, do Quênia. Onde eles vivem. Aonde eles vivem, a rotina de vida desde o começo da vida do cara, e também a altitude. Porque algumas regiões do Quênia são montanhosas. Então, teoricamente, Estão acima do nível estão do mar. acima do nível do mar. Então, como o cara está mais acima, ele tem uma capacidade de absorção de oxigênio muito melhor do que a nossa. Aí, quando ele sai lá de cima da montanha e vem para cá, ele consegue absorver oxigênio melhor do que nós. Por isso, usando mais uma vez a sua experiência como profissional de educação física, por isso que se diz assim, ó, o Internacional, o Grêmio, o Santos vai jogar na Bolívia a 3.500 metros de altura. E quando eles jogam aqui, eles não sentem nada. Eles não sentem nada, mas nós temos esse problema porque nós estamos ao nível do mar. Se a gente fizer um exame de sangue aqui, e claro que isso é uma situação surreal, mas eu faço um exame de sangue aqui, e daqui a um tempo eu faço o exame de sangue lá, vai ter alteração no meu hemograma pela capacidade de absorção de oxigênio, que é diferente. A corrida da Unimed, ela se trata-se como uma corrida normal, uma rústica, uma mini maratona? O que pode-se falar do dia 19 agora, essa segunda corrida da Unimed Vale do Caí? O nome de rústica, assim, se designa de provas de menos de 10 quilômetros, né? No caso, a nossa tem de 6. Maratona são provas de 42 quilômetros. Então é uma rústica. É uma rústica, né? De 6 quilômetros. Não é uma modalidade olímpica. A gente estava nas Olimpíadas, as Olimpíadas têm as provas curtas, né? 400, 100, 200, enfim. Mas as Olimpíadas têm 5, 10 mil e 42 mil, né? E aí tem outras provas intermediárias, por exemplo, meia maratona, que são 21 quilômetros, tem alguns lugares se mede em milhas, e 10 milhas dá mais ou menos 16 quilômetros, enfim, acontece bastante em Porto Alegre. O que vai acontecer dia 19 aqui em Montenegro? Aqui em Montenegro, não, a gente vai fazer 6 quilômetros. É uma rústica. É uma rústica, né? É uma distância intermediária, né? Porque é uma prova mais rápida. Então, são atletas mais rápidos, por exemplo, que vão disputar essa prova comparado ao cara que corre 10. O cara que corre 10, ele vai dosar um pouco mais a energia dele, né? É um tipo de perfil diferente de atleta. Inscrições para ainda até o dia 15, horário, como o atleta participa, ou mesmo o atleta montenegrino tem que acessar o site ou pode ir até o Espaço Vida Unimed? Não, as inscrições são somente pela internet até o dia 15, às 23h59, do dia 15, na quarta-feira. O site é www.unimedvaledocaí.com.br. Ali precisam passar os dados, informações, enfim. Lembrando então, www.unimedvaledocaí.com.br, fazendo a inscrição ali na hora. E outra coisa bem importante, a inscrição, assim, o valor da inscrição é no dia da prova, quando for receber o seu kit, confirmar os seus dados, é a doação de 2 quilos de alimentos não perecível, que a gente vai repassar ao Lions Clube Montenegro São João, que vai estar doando para casas assistenciais da cidade. Tem esse caráter comunitário também do evento. E assistencial. Sim, o ano passado foi bem legal. Também. A gente conseguiu mais de 600 quilos de alimento. Concentração na rua Dr. Gilberto Serig, entre a PUC e o Hospital da Unimed Vale do Caí, no bairro 5 de Maio, entre o bairro 5 de Maio e o bairro Senai, na Grande Timbaúva. No estacionamento do Hospital da Unimed. Na Grande Timbaúva, naquela região ali, todo o aparato de segurança, com ambulâncias da Unimed acompanhando. Sim, é importante que diga isso, né? Para fazer um evento desses, assim... a participação numa brigada militar, a gente tem muitas nuances, por exemplo, não são só os atletas que vão estar participando, né? A gente vai ter também no estacionamento do hospital a gente chamou uma arena de saúde, a gente vai estar oferecendo serviços de saúde, orientação e tal, a partir das 9h50, a largada da prova é às 9 horas, tá? Mas os atletas obviamente chegam um pouquinho antes. Às 9h50 vai ter um show de rock com a banda Next Class junto, porque então também tem esse lance cultural. Aí a chegada. Ficar esperando a chegada, vai ter esse evento. Não pode ser muito alto, o pessoal tá no hospital. A gente vai direcionar começa a dançar para viadores, até para não interromper também, né? E a cerimônia, o encerramento da prova às 10h20 e a cerimônia de encerramento e entrega da premiação a partir das 10h30. E que eu ia falar a questão assim de como fazer a prova, né? A gente vai ter em torno de 60 pessoas voluntárias que vão estar ajudando. Precisa entregar um copinho de água, precisa conferir documentação, precisa orientar o atleta. Nem todo mundo é daqui, a gente tem que receber as pessoas, enfim. Tem 60 voluntários trabalhando.
A gente vai ter 2 ambulâncias disponíveis no trajeto, no percurso, vai ter enfermeiros, técnicos de enfermagem disponíveis para isso. A gente tem o apoio da Prefeitura Municipal, é importante que diga, através da Diretoria de Cultura, Diretoria de Desporto, Diretoria de Trânsito, que foi vital na função na pessoa fechamento de trânsito, claro, do diretor Ricardo, algumas e a Brigada Militar. Por que eu ia chegar nisso? Também pedir a colaboração dos internautas, das pessoas que estão assistindo, e a compreensão também, né? A gente eventualmente pode dar algum transtorno, algumas ruas vão ter as suas vias deslocadas, vão estar trancando. Algum período de horas, né? Sim, nesse momento da prova, das 9 até as 10, vai ter algumas ruas trancadas, o trânsito pode gerar algum tipo de transtorno, mas é importante a comunidade saber o porquê e para que está sendo feito, né? Esse é um evento de saúde, evento de esporte. Em Porto Alegre, quando acontece a maratona, quem tem a possibilidade de passar por lá, o centro de Porto Alegre praticamente é fechado. Fui fazer um passeio pessoal no dia que estava acontecendo a maratona de Porto Alegre, para você ter uma ideia, a entrada de Porto Alegre do lado da rodoviária Castelo Branco estava fechada para acontecer a maratona. O que as pessoas fazem? Pega a sua cadeira, vão tomar o seu chimarrão na calçada para aplaudir e assistir os atletas, né? A gente, aos poucos, está começando isso na cidade também, para as pessoas incentivar quem vai estar vindo de fora, quem vai estar participando também, e um pouquinho de compreensão por possíveis transtornos que vão estar causando, né? www.unimedvaledocaí.com.br. Até dia 15. Você faz inscrição até as 23 horas e 59 minutos do dia 15, quarta-feira, inscrição para a segunda corrida Unimed Vale do Caí, 6 quilômetros, ali traz todos os detalhes, informações, notícias, o trajeto, você vai saber todos os detalhes. E na segunda-feira, aqui no JPTV Esportes, você vai ter um bloco especial, específico, nós contando, acompanhando, inclusive, este evento esportivo que ocorre em Montenegro. Matheus, muito obrigado. Valeu, um abraço a todos, esperamos vocês lá. Muito bem, eu vou a um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar de uma posição, às vezes é milagrosa, de outras vezes é o pecado capital da sua equipe, o goleiro, depois do intervalo.